Olá, bem-vindo à segunda semana do nosso curso. Eu sou o Williams e neste vídeo iremos aprender a como utilizar os pinos digitais como entrada e como controlar um LED através de um botão. Antes de iniciarmos a nossa montagem, precisamos entender como o pino digital trabalha no modo entrada. Então vamos voltar para a nossa placa Arduino. Vimos na primeira semana que o Arduino possui 14 pinos digitais, que trabalham no modo saída enviando 0 ou 5 volts. Então, quando ele for trabalhar no modo de entrada, ele não irá enviar esses valores, ele irá receber. Bem simples, não? Então vamos colocar em prática para entendermos melhor seu funcionamento. Neste projeto, iremos utilizar uma placa Arduino, uma protoboard, um LED, dois resistores e um novo componente chamado botão. Um botão ele serve para conectar dois pontos no circuito quando estamos pressionando. Então, quando estamos pressionando um botão, ele permite a passagem de corrente dentro do nosso circuito e quando soltamos ele interrompe. Mas como o Arduino consegue detectar que um botão está pressionado ou não? Quando apertamos e a passagem de corrente é permitida, o Arduino no modo entrada estará esperando o recebimento de 5 volts, entendendo que o botão está pressionado. E quando o soltamos, a conexão é interrompida, fazendo que o Arduino receba não mais 5 volts, e sim 0 volts. Um botão geralmente possui 2 a 4 terminais. Agora, o que seriam esses terminais? Seriam esses pinos que conseguimos ver na parte superior e inferior. E no simulador do Tinkercad, quando colocamos o mouse em cima de cada um dos pinos, assim como no LED, eles nos mostram a legenda. Terminal 1A, terminal 1B, terminal 2A, terminal 2B. O que significaria essas legendas? Quer dizer que os terminais 1A e 1B estão interligados no botão, assim como o 2A e o 2B. Então, se conectarmos um circuito abaixo do botão, em cima, ao apertarmos, ele também transmitirá energia. Então, sempre devemos ter cuidado quando for utilizar um botão no nosso circuito. Para que o botão funcione no nosso circuito, precisamos utilizar o resistor, garantindo com que, na ausência de um sinal, receba 0 volts. Utilizamos o resistor para que quando apertarmos o botão, não seja ligado diretamente os 5 volts ao GND, fazendo com que não ocorra um curto na placa. Para ler o sinal, basta conectar o Arduino antes do resistor. O resistor padrão que utilizamos em um botão é um resistor de 10 k ohms. Mas mesmo assim, como devemos utilizar um botão no nosso circuito? Porque sabemos que o terminal 1A e o terminal 1B são interligados, assim como o 2A e 2B. Os terminais que não estão interligados, no caso, 1A, 2A, 1B e 2B. Então, como for conectar a nossa placa protoboard, devemos fazer da seguinte forma. Já vou adiantar e inserir o botão no nosso protoboard. Então, devemos colocar o botão na divisória da nossa protoboard, com a parte inferior. Pegamos o resistor de 10 k ohms e inserimos em um dos pinos do nosso botão. Aqui vamos utilizar o terminal 1A para ficar conectado com o resistor. Então conectamos aqui a linha com a indicação negativa, vai uma extremidade do resistor e a outra vai na mesma linha que está conectada ao terminal 1A. E para o terminal 2A, conectamos a linha com a indicação positiva. Nós colocamos esse fio de vermelho. Pronto. Desta forma, já fizemos a conexão do botão com a protoboard. Então vamos agora partir para a finalização do nosso circuito. Então, como vimos na primeira semana, vamos ao pino GND e o conectamos à linha com indicação negativa e definimos esse fio como cor preta, que é a cor padrão para representar a conexão GND. E para a conexão de 5 volts, conectamos para a linha com indicador positivo. E para esta conexão, utilizamos um fio de cor vermelha. E desta forma, temos a conexão do Arduino com a protoboard e o botão com a protoboard. Vamos colocar agora o LED. Inserimos o LED na nossa protoboard. Redefinimos a resistência
para 220 ohms. Como vimos na semana anterior, para trabalhar com LED utilizaremos um resistor de 220 ohms. Giramos para a posição horizontal e o conectamos no pino positivo do LED, que é o nosso anodo. Caso você tenha dúvida, você pode passar o mouse que terá a legenda de anodo e cátodo. Anodo é o polo positivo e o cátodo é o polo negativo. Então, conectamos o polo negativo à linha com o indicador negativo da protoboard. Utilizaremos o fio preto e para a outra extremidade do resistor conectaremos a um dos pinos digitais do Arduino. Aqui utilizaremos o pino digital 5. E utilizaremos uma cor vermelha para representar a conexão do Arduino com o LED vermelho. Pronto, temos quase todas as conexões. Por que quase todas? Porque ainda precisamos conectar o Arduino com o botão. Então, para fazermos a conexão, iremos fazer uma conexão na linha onde possui um terminal do botão e um resistor. Já que quando pressionamos, a corrente que está vindo do pino de 5 volts do Arduino irá passar para a linha que está o resistor, garantindo com que, na ausência de um sinal, receba 0 volts. Então, com o botão solto, a energia dos 5 volts não chega ao resistor, ele fica com o potencial do GND. E quando aperta o botão, os 5 volts vai para o terminal do resistor. Por isso, basta conectar o Arduino antes do resistor. Fazemos a conexão com o Arduino. Aqui utilizaremos o pino 12, de cor verde. Pronto, agora finalizamos a montagem do nosso circuito, partindo agora para a programação. Vamos arrastar um pouco nosso circuito para o lado e abrimos o campo de programação. Expandimos também para ter uma maior visualização e excluímos os blocos produzidos por padrão do simulador. Para trabalharmos com o botão, precisamos de um novo bloco que se encontra no campo controlar e ele se chama se então outro. O outro bloco que iremos aprender se encontra no campo de entrada e se chama ler pino digital. E o outro se encontra na matemática. Na realidade, são dois blocos novos que iremos utilizar no campo matemático. Um comparador matemático e outro chamado AL. Iremos utilizar esses 4 novos blocos para o nosso projeto. Então vamos começar explicando o bloco se então outro. O bloco se então outro é um bloco de decisão. Ele serve para que possamos tomar decisões dentro do nosso programa. Por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação. Eu desejo ir para a praia, mas eu só quero ir para a praia se estiver fazendo sol. Então, se estiver fazendo sol, então vou para a praia. Se não, fico em casa. É exatamente desta forma que o bloco condicional funciona. O segundo bloco, que é o ler pino digital, ele serve para definirmos o pino digital do Arduino como entrada, fazendo com que o Arduino fique esperando o recebimento de alguma voltagem na porta que especificarmos. O terceiro bloco, que é o bloco de comparação matemática, fará como o nome já diz. Ele vai comparar dois valores numéricos para ver se é verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, se colocarmos zoom igual a 1, ele irá dar o resultado verdadeiro. E caso colocarmos 1 menor do que 1, vai dar igual a falso, porque 1 não é menor que 1. E o último bloco que iremos aprender é o bloco alto. O bloco alto, ele tem a função mais visual no nosso código, pois ele pode ser substituído por um valor numérico. Por exemplo, aprendemos na primeira semana que existem os valores tensão 0 ou 5 volts. Partindo para o valor lógico, ele será 0 ou 1. Então o alto ele vai representar o valor 1 e quando clicamos aparece mais opção, que é o baixo, e o baixo irá representar o valor 0. Então um bloco alto e baixo ele serve mais para uma representação visual, para deixar nosso visualmente mais organizado. Então vamos começar a montar. O bloco se então ele não consegue trabalhar por si só. E dentro dele há uma lacuna que devemos encaixar um bloco. Então se tentarmos encaixar um bloco diferente, ele não irá. Então o pino digital não serve e o alto também não serve. O pino que devemos encaixar é um de comparador matemático. Por quê? Porque o condicional ele trabalha com resultados lógicos. Então se for verdadeiro, faça isso. Se for falso, faça isso. Então encaixamos o comparador matemático. Vamos botar um pouco mais de espaço e vamos seguir. Queremos fazer a seguinte verificação. Se o botão estiver pressionado, então liga o LED. Se ele não estiver pressionado, desliga o LED. Então colocamos o ler pino digital no primeiro campo do comparador matemático. Selecionamos o pino na qual o botão está conectado. No nosso caso é o 12. Colocamos a condição para ser igual, porque quando o pino estiver
apertado, ele vai passar 5 volts, fazendo com que o Arduino receba o valor alto. E quando soltar, receberá o valor baixo. Então colocamos o bloco alto no segundo campo do comparador matemático. Pronto. Da seguinte forma, temos a seguinte condição. Se ler pino digital 12 for igual a alto, então ligue o LED. Para ligar o LED, como vimos na primeira semana, vamos no bloco de saída, pegamos definir pino como alto e selecionamos o pino que está conectado à parte digital do Arduino. No nosso caso, o pino 5. Então, se apertarmos o botão, o LED ficará aceso. E o que aconteceria se eu terminasse por aqui, deixando o bloco outro vazio? Vamos visualizar um pouco. Colocamos inicializar e vamos apertar o botão. Perceba que quando apertamos o botão, o LED acende. Mas quando soltamos, o LED continua aceso. E não é isso. Queremos que ao soltar o botão, o LED apague. Então vamos parar a simulação, abrir novamente a linha de código. Então pegamos mais um bloco definir pino como alto e encaixar logo após o outro. Selecionamos o mesmo pino que está conectado ao LED e definimos como baixo. Desta forma, se o botão estiver pressionado, ele acende. Se ele estiver solto, ele apaga o LED. Vamos agora executar e ver o funcionamento. Ao apertarmos, ele irá acender o LED. Ao soltarmos, ele irá apagar. Desta forma, com esse simples código e essa simples montagem, conseguimos controlar um LED através de um botão. Agora, como uma atividade extra, nesse projeto, insira mais um LED e deixe um aceso e outro desligado quando o botão estiver solto. E inverta o estado dos LEDs quando o botão for pressionado.